Olá! Seguindo os nossos estudos no tema Temor do Senhor como fonte de vida, baseado nos textos de Provérbios 4, 23 e 14, 27, hoje eu quero falar sobre santidade. Eu não consegui condensar essa mensagem em menos de 2 minutos. Portanto, hoje nós teremos um sub 2 estendido, mas fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que você será muito abençoado. Quero começar fazendo uma pergunta. O que é cor? Você já parou para pensar nisso? Nada mais é do que a interpretação que o nosso cérebro faz dos raios luminosos captados pelos nossos olhos. Já parou para pensar como é formada a cor branca ou a luz branca? De forma simples, a luz branca é a combinação de diversas cores de luzes. O primeiro a estudar isso foi Isaac Newton através do prisma. Quando a luz branca passa pelo prisma, o resultado visto são luzes de diversas cores sendo emitidas, como as cores do arco-íris. E aqui eu quero mostrar para vocês um exemplo do prisma, do funcionamento. Então aqui nós temos uma fonte de luz branca, e esse aqui nós temos o prisma. Então quando a gente liga essa luz, passa pelo prisma, e aqui são refletidas várias luzes com comprimentos de onda diferente, o espectro diferente, que a gente chama de cores diferentes. Então nós temos o vermelho, o amarelo, todas as cores do arco-íris, que são separadas quando passam pelo prisma. Então, a gente pode perceber aqui que o inverso também é verdade, né? As diversas cores aqui, quando elas se juntam em um só ponto, formam a luz branca, né? Guardem esse conceito aí que nós vamos entender daqui a pouquinho o que isso significa. Então, no dicionário, nós podemos ver a definição de glória. Uma dessas definições que a gente encontra no dicionário é um círculo de luz em torno da cabeça de um santo, simbolizando santidade, auréola. Também fala de grande esplendor. Se a gente for procurar o que é esplendor no dicionário, é definido como brilho de luz intenso. Portanto, a gente pode dizer que a glória de Deus é um brilho de luz intenso, uma luz branca muito forte. Em 1 Timóteo 6,16 fala que Deus é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu e nem é capaz de ver. Então, essa luz inacessível está falando de algo que ninguém suporta, de tão forte que é essa luz, né? É uma luz inacessível. Se a gente for olhar o episódio de Êxodo 33, dos versos 18 a 23, retrata isso, né? Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, o Senhor disse a Moisés que ele não poderia ver a sua face, porque nenhum homem pôde vê-la e viver depois disso. Tamanha é a glória, o brilho, a luz que nós não somos capazes de suportar. Por isso, o Senhor colocou Moisés em uma fenda sobre a rocha, nos versos 21 e 22. E além disso, cobriu com as suas mãos, né, cobriu Moisés com suas mãos enquanto passava por ele. Senão Moisés não suportaria o tamanho e esplendor de sua glória diante dos seus olhos. O que o Senhor diz no verso 23 é que depois que ele tirasse as suas mãos de sobre Moisés, ele veria toda a sua bondade e conseguiria vê-lo apenas pelas suas costas, mas nunca a sua face. É interessante notar aqui que esse episódio já estava apontando para Cristo, né? Que é a rocha. Então, em Cristo, nós escondidos na fenda da rocha, escondidos em Cristo, ou seja, justificados por seu sangue mediante a fé, como diz em Romanos 5:1, nós temos acesso a Deus, podemos contemplar a sua glória com o rosto descoberto e por isso sermos transformados de glória em glória, como está escrito em 2 Coríntios 3,18. Em Tiago 1,17 fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Preste atenção nesse verso, ele é muito importante. Está falando aqui que todo dom, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, né? No plural aqui, luzes. Esse verso é a mais perfeita representação do experimento com prisma. Tiago já havia descoberto isso muito tempo antes de Isaac Newton. Deus, o Pai das luzes, é a fonte de todas as cores, de todas as luzes, né? Então, o Pai das luzes está falando assim, a fonte das luzes, a origem das luzes, né? Então, como a gente pode ver aqui, voltando no nosso experimento aqui com prisma, a fonte, né, a cor branca aqui, Deus é o Pai das luzes, é a fonte que origina as demais cores aqui,
as demais luzes, né? Então, é isso que está falando esse texto, né? Então, toda a boa dádiva, todo dom perfeito, né? Imagine toda a dádiva, todo dom como se fosse uma luz. A cor vermelha, a cor azul, a cor verde, né? Todas essas luzes vêm da luz branca, vêm do Pai das luzes. Então, vamos estudar um pouquinho mais a respeito disso. Então, Deus, ele é a perfeição de toda a boa dádiva, de todos os dons que a gente pode encontrar em 1 Coríntios 12 e 13, os dois capítulos. E ele também é a origem, né, de todo o fruto, né, o que compõe o fruto do Espírito. Tudo isso está em Deus. A boa dádiva, os dons, né, o que está ali no fruto do Espírito, que a gente pode ver em Gálatas 5, 22 e 23. Então, ele é perfeitamente longânimo, ele é perfeitamente benigno, nele está a perfeita alegria, o perfeito amor, a mais completa paz, ele é todo fiel, o mais manso. Então, todas essas características, pensa cada uma delas como um feixe de luz, né, com uma cor distinta. Todas essas luzes coloridas juntas convergem em Deus, formando a luz de cor branca, ou seja, compõem o esplendor de sua glória. Por isso que Tiago fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, ou seja, vem dessa fonte das luzes, vem da cor branca, vem desse esplendor de glória que está em Deus. Isso é demais, porque o Senhor está usando física para nos explicar a sua essência, né? O Senhor sempre usa coisas que nós conhecemos da nossa realidade para explicar conceitos espirituais. Se você for analisar isso, está em todas as partes da Bíblia, em diversos cantos você vai encontrar isso, tá? Então, voltando ao episódio de Moisés, pedindo para ver a glória de Deus, como a gente viu já, o Senhor, olha só que interessante, o Senhor disse que mostraria a sua bondade. Você já parou para pensar nisso? Eu já me peguei pensando, poxa, Moisés pediu para ver a glória e Deus disse que mostraria a sua bondade, né? O que tem uma coisa a ver com outra? Agora a gente já consegue entender que tem tudo a ver. A bondade de Deus é uma de suas qualidades, ou seja, é uma das luzes que compõem toda a glória de Deus, né? Toda a santidade de Deus. Juntamente com essas outras cores, com esses outros atributos, então compõe a glória de Deus. Então, Moisés não suportaria todo o brilho de sua glória. Então, Deus permitiu que ele visse apenas um feixe de luz, apenas uma parte da sua glória, que era uma luz, né? Que se chamava bondade. Então, só um pedacinho para que ele suportasse, senão ele não suportaria. Então, o Senhor permitiu apenas uma luz com uma intensidade muito menor, que era a sua bondade, que ele pudesse ver. Mas ele não mostrou toda a sua glória, ele não mostrou todo o brilho, todo o esplendor, porque ele não suportaria. Então eu quero mostrar aqui um outro exemplo para ilustrar isso. Então aqui nós podemos ver como as cores são vistas, né? Que nós temos as três cores primárias. Cores primárias são cores que não são originadas de misturas de outras cores. Então o vermelho não vem de outra cor, ele é apenas vermelho, o verde e o azul. Só que à medida que nós vamos colocando essas cores, a gente vai, o nosso cérebro percebe uma mistura de cores, ele vai montando outras cores. Então vocês podem ver que a gente começa a formar cores diferentes quando a gente começa a aumentar as cores aqui, né, essas cores primárias. E olha só que legal. A gente pode imaginar que cada uma dessas cores aqui representa um atributo de Deus. Então, o vermelho poderia ser o amor. Então, o amor de Deus, a bondade, né, a fidelidade. Então, quando a gente aumenta ao máximo essas cores, olha só que interessante. O que nós temos aqui? A cor branca. Então, o máximo, o potencial máximo da bondade, do amor, da misericórdia, de todos os atributos dos dons de Deus, resulta na cor branca. Então, resulta nessa glória. Então, a santidade está falando a respeito de ser separado. Então, Deus, ele é único, ele é separado, não tem ninguém igual a ele. Por isso que fala santidade. Ele é tão amoroso que não tem ninguém tão amoroso quanto ele. Ele é separado, é único. Então, a santidade está falando disso. É uma característica que só Deus tem, ele é separado. Então, quando a gente está falando de santidade, então pense nisso, né? Nós estamos destacando as qualidades de Deus, é isso que é santidade. Então nós temos aqui o amor dele, nós temos aqui a bondade, a misericórdia, a longanimidade, benignidade, a paz, a alegria. Tudo isso na máxima intensidade é a santidade de Deus. E quando isso é revelado, quando nós vemos isso, isso se torna glória. Porque tudo isso aqui junto forma a cor branca, é um esplendor tão forte que
forma a glória de Deus. Então, é interessante a gente manter sempre essa analogia em mente. Então, se a gente for olhar Isaías 6:3, né, fala que os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Olha, tem algo muito interessante aqui nesse verso. John Piper, ele comenta a respeito desse texto, tem uma mensagem dele, que ele comenta a respeito da glória de Deus, e ele tem uma interpretação muito interessante a respeito desse texto. Então, quando a gente olha para esse texto, nós somos tentados a interpretar esse verso da seguinte forma, né? Você está lendo lá, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua santidade. Essa é a nossa tendência. Só que não é isso que o verso diz. Ele fala assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Olha só que interessante. Aí John Piper ele faz uma declaração a respeito desse verso. Então, abre aspas. A glória de Deus é a manifestação de sua santidade. A santidade de Deus é a incomparável perfeição de sua natureza divina. Sua glória é a demonstração dessa santidade. Deus é glorioso. Significa, a santidade de Deus se tornou pública. Sua glória é a revelação aberta do segredo de sua santidade. Em Levíticos 10:3 diz, Deus está falando assim, mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante do povo. Né? Olha que interessante aqui, né? Mostrarei a minha santidade e serei glorificado. Então Deus está falando assim, quando o povo vir a minha santidade, eles estarão vendo a minha glória, eles irão me glorificar. Então, continuando o que John Piper fala, né? Quando Deus se mostra santo, o que vemos é glória. A santidade de Deus é sua glória oculta. E a glória de Deus é a sua santidade revelada. Vou repetir. A santidade de Deus é a sua glória oculta. A glória de Deus é a sua santidade revelada. Então eu diria que a santidade e glória são a mesma coisa. Só que quando ninguém está vendo, quando está oculta, é santidade. Então é aquele amor perfeito ao máximo. Ninguém está vendo, aquilo é santidade, é separado, é único, santo. Só que quando essa santidade se torna pública, quando esse amor se torna público, quando esses atributos se tornam públicos, nós chamamos isso de glória, né? Então, como a gente viu ali no exemplo, né, das cores misturadas, a gente consegue entender essa analogia, tá? Bob Sorg fala assim no seu livro Segredos do Lugar Secreto, que a busca da santidade não é um fardo, mas um profundo privilégio. Ele também diz assim no livro, abre aspas, santidade não é uma qualidade inerente que carregamos, é uma qualidade derivada do que nos tornamos. A santidade tem somente uma fonte, o santo. A santidade está associada à proximidade com o trono. Os serafins são chamados de santos não por causa de quem são, mas por causa de onde estão. Eles são santos porque vivem na presença imediata do santo. Sou santo somente de acordo com o grau de minha permanência em sua santa presença. Fecha aspas. Paulo aqui também nos explica, se a gente for olhar a respeito de Moisés, ele está falando assim que ele cobria o rosto quando saía da presença do Senhor e se apresentava ao povo. Isso está em 2 Coríntios 3, 13 e 18, só esses dois versos eu quero citar. Aqui Paulo fala assim, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Ou seja, ele cobriu o rosto porque ele não queria ver, não queria que as pessoas vissem que aquela glória que exalava do seu rosto já não estava mais ali. Né? Por quê? Porque ele saiu da presença de Deus, desceu para o povo, então essa glória ia desaparecendo. Por isso que ele cobriu o rosto, né, para manter as aparências. Né? Aí no verso 18 Paulo fala assim, mas não, né? Ele está falando assim, nós com o rosto descoberto, nós contemplamos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então esse de glória em glória está falando assim, uma coisa crescente. Então nós estamos contemplando, estamos perto, esse brilho vai aumentando, então é glória em glória, né? A glória desaparecer significa o brilho se apagando, ou seja, aquela luz branca, intensa, vai se tornando opaca, vai se tornando escura. Né? Na física, a cor preta é a total ausência de cores, ou seja, quando a glória se esvai, significa que os dons, as boas dádivas não operam mais em perfeição
não operam, né, em perfeição como elas operam em Deus, né? Então significa que nós não amamos mais como o Senhor ama, não somos alegres como o Senhor é, não somos pacientes como Ele é, e por aí vai, né? E aqui eu quero mostrar novamente no nosso exemplo como que isso funciona, né? As cores branca, né, que é a junção de todas, mas se nós formos diminuindo aqui, né, você vai se afastando de Deus, o amor dele já não reflete na tua vida como é na presença do Senhor, né? A bondade, o amor, a misericórdia, a alegria, tudo isso vai diminuindo, diminuindo, e isso vira uma cor preta. Então o preto é a ausência das cores, é a ausência dessas características. Então quando estamos longe de Deus, o brilho vai se apagando, essas características vão desaparecendo da gente. Isso é muito interessante. Então, se a gente for olhar em Êxodo 3:5, o Senhor fala assim, o Senhor fala para Moisés, não se aproxima, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Então, mais uma vez, a gente vê que a presença do Senhor ali é que tornou o lugar santo. Isso é interessante, né? Se a gente vê que a santidade, baseado nesses textos, no que a gente está estudando, a gente vê que a santidade depende de onde nós estamos. Então, se estamos na presença dele, nós somos santos. Quando nos afastamos de sua presença, o brilho de sua glória diminui em nossas vidas e não somos mais santos. É como retirar uma brasa do meio do fogo e o seu brilho vai se apagando aos poucos até nada mais existir de fogo. Bob Sorg fala assim, né, ele costumava definir santidade mais pelo que nós não fazemos. Só que agora ele define mais pelo que fazemos. E ele fala assim, abre aspas, a santidade é encontrada ao nos aproximarmos do fogo do santo da Trindade, onde qualquer coisa impura é queimada como restolho, e tudo que é santo é incendiado e fica ainda mais quente. Fecha aspas. Então, portanto, a santidade não é algo que carregamos, mas sim onde estamos. É ser separado, estar em um lugar distinto, chamado presença de Deus. Quando estamos em sua presença, a sua santidade ou a sua glória nos atinge e somos transformados de glória em glória, refletindo as boas dádivas, os dons, o fruto do Espírito em sua mais perfeita forma, né? Então, quando nos afastamos de sua presença, o brilho de sua glória em nós diminui, ofuscando, apagando esses atributos em nossa vida. Então a gente se torna menos amoroso, impaciente, infelizes, orgulhosos, ou seja, nos tornamos como uma brasa solta que vai se apagando até perder completamente o brilho da glória de Deus. Então santifique-se permanecendo na presença do Senhor e sendo transformado de glória em glória. Pense nisso.